La próxima charla entonces está a cargo de Daniela Alves de Oliveira, que nos va a hablar de On Rational Points of a Family of Artin-Schreider Curves. Adelante, Daniela. Obrigada. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar no evento. Hoje eu vou falar de um trabalho do meu doutorado com o meu orientador, Fábio Brocheiro, sobre o número de pontos racionais de uma família de curvas de Artin-Schreider. Primeiro eu vou falar de alguma notação. Fq para a gente vai denotar um corpo finito, onde Q é a potência de um primo ímpar, que vai ser P potência S. Para R um inteiro positivo, TR de x vai denotar a função traço de Fq na R sobre Fq, ou seja, vai ser a soma das potências q-ésimas de x até x que na R menos 1. Para o inteiro n, escrito dessa forma, μ de n vai denotar a função Möbius, ou seja, vai valer 1 se n for igual a 1, menos 1 potência S se n for livre de quadrados, ou seja, cada um dos a's forem 1, e vai valer 0 se n não for livre de quadrados. Vp de n vai denotar a valuação p-ádica do inteiro n, ou seja, a máxima potência de p que divide n. E para o inteiro positivo u e v um primo ímpar, o v vai denotar o símbolo de legenda. Então, primeiro eu vou falar da motivação que nos fez estudar esse tipo de curvas. Uma área de interesse em corpos finitos é a de determinar o número de polinômios irredutíveis satisfazendo algumas propriedades, como a de prescrever algum dos coeficientes do polinômio de grau R. E a gente sabe que para um elemento em Fq na R, o polinômio característico desse elemento sobre Fq é dado por esse produtório, ou seja, o produto de x menos alfa Q na I. E a gente pode observar que o coeficiente de x na R menos 1 é o traço do elemento alfa e o termo constante, o A0, é a norma do elemento alfa. Então, a gente pode associar, prescrever esses elementos com o polinômio característico desse elemento. Então, um dos resultados conhecidos sobre o número de polinômios irredutíveis de grau R com traço fixo é de Carles, é bem antigo, e se a gente escreve R como P na J R0 com R0 relativamente primo com P, a gente sabe que o número esse número é dado por essa expressão, que depende da função Möbius das potências de Q, e esse segundo somatório só aparece se o elemento que a gente considera é o zero e a extensão R tem um fator de P, pelo menos. Além disso, a gente pode ter cotas, tipo, se a gente fixar agora o traço e a norma, a gente tem essas duas expressões aqui para o número de polinômios redutivos com traço e a norma fixa, que elas vão diferir se o traço é zero ou é diferente de zero. A cota é a mesma, só difere aqui nessa expressão, que aqui aparece um Qzinho a mais. Então, ou seja, a gente também tem resultados que cotam o número esse número. Então, a partir de agora, a gente vai denotar como IR alfa beta o número de polinômios irredutíveis de grau R, tal que o coeficiente de x na R menos 1 é alfa e o de x na R menos 2 é beta, ou seja, a gente está fixando o traço e o subtraço de um polinômio lá. Esses dois atores aqui mostraram que calcular o número de polinômios redutíveis com o traço sendo zero e o subtraço sendo outro elemento é equivalente a calcular o número de pontos racionais dessa curva, y na q menos y, igual a x vezes x na q menos x. Notando que essa aqui é uma curva do tipo Artin-Schreider. E, além disso, se a gente tiver que o MDC entre R e P é 1, a gente pode fazer a mudança de variável que leva x em x menos alfa sobre R. E isso vai nos garantir que o IR alfa beta é igual a IR0, essa expressão. E se o MDC entre R e P é P, a gente também pode fazer uma transformação linear em x, que nos garante que o IR alfa beta é igual ao IR01. Ou seja, a gente pode considerar sempre que o traço é zero e o alfa é um elemento qualquer.
Então, a partir disso, esses dois mesmos autores conseguiram determinar o número de polinômios redutivos de grau R, que tem o traço zero e o subtraço zero, é dado por essas expressões que dependem se o MDC entre R e 2P é 2 ou P, 2P ou 1. Então, eles calcularam completamente nesse caso aqui. Então, estudando esse tipo de casos, que eles tiveram essa curva de achar y na q menos y igual a x vezes x na q menos x, a gente começou a estudar também curvas do tipo y na q menos x igual a x vezes p de x menos lambda, com p de x sendo um polinômio fq linearizado e lambda um elemento em fq. A gente, então, quer determinar o número de pontos racionais dessa curva, e como a gente sabe que todos os elementos que têm traço zero em fq na R são dessa forma, y na q menos y, a gente tem que o número de pontos racionais dessa curva é igual a q vezes o número de elementos em fq na R, tal que o traço de x vezes p de x é igual a R lambda. Quando a gente define traço de x vezes p de x, isso aqui define uma forma quadrática, sempre que p de x é um fq linearizado. Então, a gente passou a determinar a forma quadrática associada a essa função e tentar determinar tanto a dimensão dessa forma, tanto o número de soluções dessa forma quadrática. Um resultado conhecido é que determina exatamente esse número sempre que a gente tem uma forma quadrática φ. Em um corpo finito de característica ímpar, se a gente denota por φ a forma bilinear simétrica associada a φ, vê a dimensão dessa forma. φ é a forma reduzida, ou seja, quando a gente transforma na forma reduzida dela, a gente pode calcular o S lambda, ou seja, que é o número de soluções em fq na R de φ de x igual a lambda. Isso vai depender se R mais V é par, e vai ser dado por essas duas expressões aqui, que vai depender se o lambda é igual a zero ou diferente de zero, e o D é dado por esse caractere quadrático calculado nessa expressão, onde delta é o determinante da forma quadrática reduzida. No caso em que R mais V é ímpar, a gente também tem uma expressão que depende se lambda é igual a zero ou diferente de zero. O D também vai ser calcular o caractere quadrático nessa expressão aqui, que depende do lambda. E no caso lambda igual a zero, não tem nenhuma, não aparece mais nada aqui, ou seja, não tem o D mesmo. A gente pode ver que o D, em todos os casos aqui, como é o caractere quadrático, ele vale 1 ou menos 1. Então, usando isso, e no caso geral, a gente tentou associar a nossa forma quadrática traço de x vezes p de x com uma matriz. Então, se a gente tem um polinômio fq linearizado escrito dessa forma, a i x pequena i, e considera a matriz P que tem na diagonal, tem a entrada 1 acima da diagonal superior e 1 na primeira entrada da última linha, a gente vai ter que a forma quadrática matricialmente associada a traço de x vezes p de x igual a r lambda é dado por essa matriz R aqui, que depende dos AI, do polinômio fq linearizado, multiplicado por PI mais P na I transposto. E PI aqui é a iésima potência da matriz P. Ou seja, a gente consegue encontrar qual que é a matriz associada a essa forma quadrática. Então, para usar o teorema, a gente tem que determinar ainda qual que é a dimensão dessa forma quadrática e, além disso, qual que é o determinante da forma quadrática reduzida. Então, em um caso particular, a gente consegue fazer isso. Sempre que a gente tiver o polinômio p de x fq linearizado e pegar o seu associado, se a gente supor que o MDC do associado do fq linearizado e x na R menos 1 é autorrecíproco, a gente vai ter que a dimensão dessa forma quadrática vai ser o grau desse MDC. E, além disso, usando polinômios simétricos homogêneos, a gente consegue determinar qual que é a matriz reduzida. E uma vez que a gente determinou isso, a gente pode usar o teorema, e a gente vai ter dois casos, tanto quando R menos M, que é o grau do MDC desse polinômio, é par ou ímpar, e vai ser dado por essas duas expressões aqui, que depende, é aplicando o teorema do caractere quadrático calculado nessas expressões. Além disso, se a gente for olhar o caso mais geral, a gente também pode olhar qual que é a dimensão da forma quadrática usando o grau do MDC de um polinômio. Só que para isso, se a gente tiver o fq linearizado sendo como p de x, aj, x na j, a gente vai associar esse polinômio ao polinômio aj, xj mais xr menos j,
e calcular o MDC desse polinômio com x na R menos 1. O grau desse polinômio vai ser exatamente a dimensão dessa forma quadrática. E no caso particular em que o FQ for xq na I menos x, se a gente escrever o R como um P na U R til e o I como um P na S til com I til e R til relativamente primos com P, a gente vai ter que a dimensão dessa forma quadrática vai ser o MDC entre R til e I til vezes o mínimo entre P potência 1 e 2P potência S. Ou seja, quando a gente tem esse polinômio FQ-linearizado, a gente sabe exatamente qual que é a dimensão da forma quadrática. Então, a gente agora quer estudar esse caso particular da curva de Artin-Stein y na q menos y igual a x q na i mais 1 menos x quadrado. A gente vai denotar por φ de x a forma quadrática traço de x vezes p de x e que se i de x, y, a forma bilinear simétrica associada a ela. O primeiro resultado que a gente tem é para extensões de ímpares que são relativamente primos com a característica P. Então, sempre que a gente tiver uma extensão R que é dada por esse produto de primos relativamente primos com a característica, a gente vai escrever I como P na S til, com I til relativamente primo com P, para determinar a dimensão da forma quadrática. E a gente vai ter que R mais V vai ser sempre par. E a constante D do teorema de formas quadráticas vai ser dada por esse produtório de QTJ, do símbolo de Legendre, elevado ao máximo entre essas duas expressões aqui. Ou seja, a gente consegue determinar o D calculando o símbolo de Legendre de QTJ entre todos. No caso que a gente tem extensões que são potências de 2, a gente também vai conseguir determinar, e aqui nesse caso a gente apenas vai dividir em casos, que é quando a extensão é de grau 2 apenas, ou seja, R igual a 2 potência B e o B igual a 1, a gente vai ter que o D vai ser o caractere quadrático calculado em menos lambda. E se B é maior ou igual a 2, a gente vai ter dois casos. Se o R mais V é par ou ímpar, em cada um dos casos, o D vai ser dado por essas expressões, sempre que o lambda é diferente de zero. Quando o lambda é igual a zero, a única diferença é que a gente vai ter que o D, no caso R mais V, que é ímpar, a gente vai ter que o D vai ser zero. Então, juntando esses dois lemas que consideram extensões de grau ímpar relativamente primos com a característica e potências de 2, a gente consegue calcular qual que é o número de pontos racionais da curva, y na q menos y, igual a x q na i mais 1 menos x quadrado menos lambda, e ela vai depender basicamente desses d que a gente encontrou. A gente, para fazer isso, a gente faz uma indução até uma extensão de grau potência de 2 ou ímpar, aplica o teorema e depois calcula para outra extensão. E esse epsilon aqui vai diferir entre 1 e Q menos 1, dependendo se o lambda é igual a 0 ou diferente de 0. Ou seja, os D são dados por essa expressão, que são divididos no caso em que I é par ou ímpar e o B é igual a 0 ou maior ou igual a 1. E o L são dados por essas expressões aqui, que dependem da dimensão da forma quadrática. No caso particular em que o I é igual a 1, ou seja, que é aquele caso que conta o número de polinômios redutíveis de grau R com o primeiro e o segundo coeficientes, os coeficientes x na R menos 1 e x na R menos 2 igual a 0, a gente consegue determinar exatamente qual que é o valor dessas expressões, que aqui nesse caso a gente consegue calcular a dimensão exata da matriz que é associada a ele, e essas dimensões dependem apenas se o MDC entre R e 2P é 2, 1, 2P ou P. E além disso, a gente consegue determinar quanto que a curva é maximal ou minimal. A curva vai ser minimal sempre em FQ2P, se Q é congruente a 1, módulo 4, e vai ser minimal em FQ na 4P, se Q é congruente a 3, módulo 4. Aqui está algumas referências, e é isso. Obrigada.